FM. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça a sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9 da manhã, 28 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 28 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta, via internet no santosfm.com.br, também através do nosso aplicativo, disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quarta-feira, 1º de setembro de 2021, edição de número 1283 do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2 da tarde em bocnews.com, no canal
canal de áudio que fica no site do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que você pode assistir pela nossa página o programa com imagens, a live já está no ar. Curta, compartilhe e mande a sua participação. Lembrando que assim que o Entrelinhas termina, a live fica salva e se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com/SantosFM e com o link do vídeo compartilhado mais tarde pelo Boc News, que é parceiro do Entrelinhas. Programa desta quarta-feira recebe para falar sobre assuntos importantes aqui da nossa querida cidade de Santos o vereador Bruno Orlandi. Vereador, obrigado pela presença mais uma vez, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, ouvintes. É sempre um prazer retornar aqui no programa Entrelinhas, falar um pouquinho do nosso trabalho, de alguns pontos da nossa cidade, enfim, sempre uma grata satisfação retornar aqui para que a gente possa debater em grande nível todos os trabalhos aqui referentes à cidade de Santos. Muito bem, daqui a pouco a gente inicia o nosso bate-papo aqui com o vereador, mas antes vamos prestar serviço para você que está saindo de casa nesta quarta-feira ensolarada, né? O tempo está abrindo, né? Até de manhã cedo parecia que ia chover, mas não. Já temos o sol tomando conta de toda a Baixada Santista. A primeira informação é das travessias litorâneas, informação oficial do Departamento Hidroviário. Tudo tranquilo na Santos Guarujá, né? Que continue assim, 6 embarcações operando, tempo de espera de 15 minutos do lado de Santos, 15 minutos do lado de Guarujá. Na Santos Vicente de Carvalho, são 2 embarcações operando, por lá o tempo de espera aí na casa dos 20 minutos. E na Bertioga Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, são 2 embarcações em operação. Tempo de espera de 15 minutos, inclusive abaixo do considerado normal. Temos aqui também boletim da Ecovias, Sistema Anchieta Imigrantes, informação das estradas, tráfego lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta do quilômetro 13 ao 10, em razão do excesso de veículos. Os outros trechos apresentam tráfego normal, o tempo encoberto ainda na serra, né? Mas a visibilidade é boa em todos os trechos. A pista norte da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras, por isso o sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. Para descida, o motorista pode utilizar a pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. Já que eu falei agora há pouco em relação ao clima, neste instante temos 23 graus aqui no bairro da Aparecida, na nossa previsão do tempo do aplicativo que não falha. Repito, 23 graus no bairro da Aparecida em Santos, possibilidade de chuva hoje na casa dos 8%, máxima, como temos agora 23, a mínima chegando a 18 e o clima continua assim com sol, né? Na quinta, na sexta, no sábado. No domingo pode aparecer entre nuvens, né? O sol aparecendo entre nuvens, encoberto na segunda-feira e também na terça, feriado, mas com possibilidade de chuva no feriado. Mas enfim, os próximos dias serão brindados com o sol aqui, para quem puder já dar aquela emendada, né? Aquela esticada no feriado, enforcar a segunda-feira, já vir para a região no final de semana, e quem vai sair daqui para viajar também para outros lugares, então deve aproveitar aí alguns dias de sol. E ultimamente não sei nem se isso é tão bom, né? Porque o que a gente está precisando de chuva não é brincadeira, né? Precisamos de chuva, mas nos lugares certos, porque crise hídrica era tudo que a gente não precisava e, consequentemente, como foi dito inclusive em rede nacional, né? Economia de energia elétrica, né? O calor está chegando, o inverno está chegando, para quem usa muito ar-condicionado, já pensou? Super tarifas aí, coisa e tal. Vai ser um negócio complicado, né? Tudo muito caro, inclusive energia elétrica, e já alguns lugares por aí com problemas de racionamento de água, né? Com fornecimento de água. Então a preocupação geral de todos é muito grande neste sentido. Muito bem. 9h33, o vereador está preocupado com o feriado aí, em termos de... a gente sempre escuta, né? Principalmente no passado, alguns picos da Covid aconteceram depois de feriados, né? Mas hoje a gente já vive aqui uma outra realidade, pelo menos, né? Com uma grande parcela da população com pelo menos a primeira dose da vacina. Isso, de alguma forma, talvez dê uma segurada em qualquer problema e dê para equilibrar a questão
do turismo, do comércio com a saúde? O senhor pensa assim, vereador? A gente tem uma grande preocupação, Alex, de fato, com essa questão de quanto mais aglomeração tivermos, maior a preocupação com a questão da Covid. É lógico que a gente tem que tomar em consideração a retomada econômica, o comércio, enfim, as atividades empresariais já sangraram demais nos últimos tempos, então a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Então esse feriado talvez seja um bom termômetro para que a gente possa ter a retomada econômica, receber os visitantes, os turistas, mas que todos tenham a responsabilidade de andar de máscara, de utilizar álcool gel, de ter um distanciamento adequado, sem precisar de nenhuma, absolutamente nenhuma ação contra os empresários ou comerciantes ou qualquer tipo de fechamento, de racionamento, que a gente possa ter essa retomada econômica com responsabilidade. Nós sabemos que é um feriado prolongado, então a cidade vai estar cheia, a gente sabe disso, restaurantes, bares, o comércio, inclusive espera por isso o ano inteiro. São esses feriados onde há uma forte arrecadação, enfim, o comércio precisa disso, são inúmeros empregos, são milhares e milhares de empregos gerados pelo comércio local, pelo empresariado local, mas é importante que a gente tenha o outro lado. Então, a gente pede que as autoridades tenham o conhecimento necessário, tomem as medidas necessárias para que a gente tenha, de fato, o recebimento aqui dos visitantes, dos turistas, que o comércio possa funcionar, os restaurantes, lanchonetes, bares, todos, mas todos com muita responsabilidade, para que a gente não tenha nenhum tipo de sabor. A gente ainda tem essa variante Delta, não sabe ainda até que ponto essa variante é preocupante, ela tem aumentado alguns casos no mundo, alguns falam que ela é mais contagiosa, existem alguns estudos. O Rio de Janeiro já está com ocupação de leitos. Já aumentou. Aqui em Santos já despontaram alguns casos com a variante Delta confirmados, a gente já teve notícia. Então, por conta disso, é importante que a gente tenha essa precaução, mas com responsabilidade. Não dá mais para falar em fechar comércio, nada disso. Isso não pode acontecer. Eu até acho que isso não vai acontecer mesmo, né? Não tem mais como, né? Não acredito também. Seria, nesse momento, uma insanidade. O empresário não pode mais sofrer com isso. Mas, por outro lado, que as pessoas tenham a responsabilidade, porque não é só o empresário está fazendo a parte dele. Então, você que vem a Santos, você que é morador da cidade, vai até a praia, vai de máscara. Você vai nadar no mar, depois você vai voltar, vai sentar, coloca a máscara. Você vai andar no calçadão, põe a máscara. Você vai no shopping, vai de máscara, não tem problema. Tenha distanciamento social, não fique aglomerando. Tenha essa responsabilidade, porque se todo mundo fizer um pouquinho a sua parte, ninguém vai sofrer com o resultado. E a preocupação é muito grande. Tudo isso é muito embrionário. O estudo da Covid é embrionário, as vacinas são embrionárias. Toda essa ação, ainda que muito importantes, cada uma delas, e sou absolutamente a favor da vacina todo mundo, e Santos faz um belo papel, nós estamos aí com 80% da população já com a primeira dose aproximadamente, então é importante que a gente possa avançar em tudo isso, mas que a gente tenha o outro lado, que a gente tenha cautela, não vamos errar por um excesso nesse momento, a situação ainda é perigosa, a gente ainda tem preocupação, se todo mundo tiver um pouquinho de responsabilidade, todo mundo fica bem no final. Justamente, hoje está bem claro, né? Está bem evidente que com a vacinação nós tivemos um aumento, um crescimento das movimentações econômicas, né? Todo tipo de evento em alguns lugares do mundo. É engraçado, por exemplo, nos Estados Unidos voltaram os shows, né? Inclusive show de rock, né? O Kiss, por exemplo, voltou a tocar. E são veteranos, né? A banda existe desde os anos 70. Engraçado que foi voltar aos shows, o Paul Stanley e o Gene Simmons pegaram Covid. Só que eles estavam vacinados, né? E assim, o Paul Stanley já está recuperando, o Gene Simmons acabou de testar positivo, eles adiaram alguns shows, mas daqui a pouco voltam. Então, foi só o cara voltar para a rotina dele. Tá certo que lá nos Estados Unidos esse bobeiro é pior do que aqui com a relação aos anti-vacina, né? A galera que não quer tomar vacina. Aliás, vários defensores, radialistas, influenciadores americanos estão morrendo de Covid e alguns no leito de morte arrependidos de não terem tomado vacina, né? E por aqui também existe alguma coisa parecida com isso. Então, lá atrás, quando a gente falava assim, olha, o comerciante está reclamando, está chateado, está fechando e tal, e eu sempre dou exemplo aqui, o prefeito de Mongaguá foi uma das cenas mais tristes que eu vi na vida. Ele chorando porque perdeu o pai e o irmão, e ele dizendo, gente, eu sou comerciante, vocês acham que eu queria que fechasse as coisas? Não queria que fechasse. Né? Acabou aos prantos, perdeu o pai e o irmão para a Covid. Então, assim, se a gente
tivesse caminhado no sentido, em geral, por exemplo, hoje Santos tem uma situação acima da média estadual e nacional, mas se no geral tivesse acontecido isso, muito menos gente tinha morrido, muito menos comércio tinha fechado, porque as atividades talvez pudessem ter sido retomadas antes, e até agora se discute essa coisa do passaporte, né, vereador? E tem alguns lugares realmente que vão implementar. Aliás, eu vi uma estatística, acho que no Rio, exatamente no Rio, de que, sabe a xepa da vacina? Então, aumentou a procura de gente que não ia tomar e falou, opa, se eu não posso entrar aqui, então resolvi tomar a vacina. Você acha que a gente vai precisar chegar no ponto de exigir isso aqui em Santos também? O passaporte para você entrar em lugar A, B, C, de ter a vacina para entrar? Eu espero que não, Alex, e de fato não acredito, porque eu vejo aqui a população em Santos aderindo à vacina. Você vê, a gente está com 80% da população com primeira dose, então é um número absolutamente alto, a gente tem conseguido avançar, mas é importante que as pessoas tenham essa consciência. Eu faço aqui um apelo para que todos aqueles que já tenham a possibilidade que vão tomar. Alex, ontem eu fui levar minha filha de 15 anos para vacinar, Alex. Distanciamento na fila, a própria funcionária que ali estava pedindo que todo mundo desse distanciamento, todo mundo com máscara, atendimento rápido. Eu contei, não me identifiquei, obviamente, né? E fui ali na fila normalmente, como todos, como tem que ser de fato, e fiquei 29 minutos. Do momento que eu entrei na fila até o momento que eu saí com ela vacinada, 29 minutos. É rápido. Tá bem, tá tranquilo, eu tomei vacina, ela tomou vacina. A gente precisa ter essa responsabilidade. Se todo mundo tiver vacinado, esse vírus vai cada vez diminuir mais. A gente tem sintomas hoje pelo mundo inteiro, sintoma talvez não seja a palavra mais adequada, né, tendo em vista falar uma doença, mas a gente já tem indicadores no mundo que a vacina melhorou e muito. A própria Baixada Santista, se você analisar aqui a nossa cidade de Santos, os índices caíram brutalmente. Está na casa o quê? De 30% de ocupação de leitos? Menos de 30% de leito hospitalar ocupado. Então, os números... a gente passou aqui 90%. Então, a gente lembra disso. Então, é uma preocupação muito grande. Hoje está com menos de 30%. No Brasil, aonde não tem vacinação ainda da forma como tem em Santos, você vê que os números estão disparados. Então, quer dizer, a vacina faz efeito, está mais do que provado. Agora, a gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta achar que o governo vai fazer tudo, não vai. O empresário também não vai fazer tudo, cada um toma a sua cautela. Agora, o cidadão tem que fazer a sua parte. Vai até lá, toma vacina. Ainda assim, anda de máscara, tenha distanciamento, usa álcool gel. Se cada um fizer a sua parte, a gente passa por isso. O pior é que, assim, o cidadão ele pode fazer a parte dele. O problema é quando ele está convencido de todas as formas de que fazer a parte dele não inclui tomar vacina nem usar máscara, né? Aí tem algumas figuras que me criticam e tal, né? Aí, hoje em dia, aí você vai dar aquela investigada na rede social da criatura, aí você vê o que ela divulga, os influenciadores que ela divulga também, você fala assim, bom, tá explicado o porquê da pessoa não gostar do que eu falo aqui, é só ver quem ela segue, quem ela acompanha, dá para entender bem o porquê desse tipo de situação. Enfim, difícil é convencer essas cabeças mais duras, né? Essas pessoas mais radicais, digamos assim. Por isso que eles têm que ser um número cada vez menor, né? Ou, quer dizer, eles podem continuar sendo, mas ter menos poder de influência e menos poder de decisão. Podem ficar na bolha deles, não tendo ressonância na sociedade, porque as pessoas de bom senso têm que ter preferência, né? O mundo sempre foi comandado pelas pessoas de bom senso. Aquelas que não tiveram de bom senso levaram à destruição, ao caos, à guerra, enfim. E a história da humanidade está aí, basta estudar um pouquinho. Agora, vereador, eu quando lhe fiz o convite para vir aqui ao programa, fiz porque soube da iniciativa do senhor de criar uma legislação voltada ao incentivo à cultura, né? E nós que sempre recebemos aqui no Entre Linhas regularmente às sextas-feiras os produtores culturais, artistas, músicos, escritores, enfim, era uma tradição nossa que até se quebrou por conta da pandemia e talvez a gente consiga voltar em breve. Quando se fala assim, setor tal foi o que mais foi impactado. Mas, por exemplo, os artistas mais desconhecidos, digamos assim, aqueles artistas regionais que não são artistas que, por exemplo, fazem uma live patrocinada e ganham milhões, né, como os grandes... Para esses aí não mudou nada, até melhorou, porque o cara fazia o show da casa dele, não precisava viajar e continuou ganhando muito dinheiro, né, com download de música, enfim.
esses artistas locais, eles não podiam fazer delivery, né? Ainda tinha essa. O cara, eu vou parar na porta da sua casa. Até teve uma história de um sujeito que fazia serenata. Ele ia na porta da pessoa, cantava lá. Tiveram alguns prédios aqui em Santos que fizeram, encontrou um nicho aí de mercado, mas foi um caso entre tantos outros. E aí o senhor pensou nesse público, né, nestes profissionais que, aliás, movimentam também a economia da cidade, né, vereador? Não, com certeza, Alex. Na verdade, a gente fez esse projeto em 2018, que a gente apresentou isso ao plenário da Câmara. É um projeto que visa o incentivo à cultura. Todos nós sabemos que a cultura está ligada ao turismo, e cultura e turismo estão ligados ao desenvolvimento econômico, não tem saída. Lógico que é importante a gente pensar na geração de emprego, geração da economia da cidade, mas a gente precisa de mecanismos para que possam alavancar. E na esfera federal, a gente tem uma lei de incentivo cultural e uma lei de incentivo ao esporte. Na esfera estadual, da mesma forma. Aqui no município, nós só tínhamos uma lei de incentivo ao esporte. Faltava uma de incentivo à cultura. Então, em 2018, tivemos a oportunidade de conversar com inúmeras pessoas do setor, entidades, pessoas que trabalham com cultura diuturnamente. Apresentamos esse projeto. O Executivo apresentou um projeto semelhante no Aliás, desculpa, vereador, eu vi as fotos de todos os encontros que o senhor teve com todos esses representantes da cultura. Infelizmente, alguns deles nem mais estão entre nós, né? Por conta da Covid. Perdemos aqui, fala abertamente que é um amigo, o querido Santiago. Sim, esteve aqui com a gente no programa. Cara ímpar, fazia cultura com coração, fazia gestão pública, enfim, conhecia muito, sempre foi um cara partidário a fazer política da base para cima e construindo, e a gente perdeu o Santiago, infelizmente, com muita tristeza, mas deixou o seu legado para a cidade, enfim, para a área cultural, para a área pública, um grande homem. E dentro desse contexto, a gente teve a oportunidade de apresentar, logo da sequência, o Poder Executivo também apresentou um projeto semelhante por conta de sanear um vício de iniciativa, né, por causa da despesa. A gente tem ali algumas questões legais que facilitam com o projeto apresentado pelo Executivo, e dentro desse contexto foi aprovado na Câmara na última sessão este projeto que, em suma, ele destina R$1 milhão de orçamento anual para a área da cultura. Ele faz uma renúncia de receita de até 0,1% do orçamento, e as pessoas físicas ou jurídicas podem destinar da sua parcela de imposto, IPTU ou ISS, que são os impostos municipais, até 20% daquilo que vão pagar. Então, é uma receita muito parecida com o que se faz no esporte de Santos, e agora a gente amplia para a área da cultura. E, para minha felicidade, esse projeto foi aprovado, espero que o prefeito sancione agora, nessa semana. Ele foi aprovado num momento de retomada da economia, onde a área cultural, como você muito bem falou, Alex, está sangrada. Eu tenho amigos que estão da área da cultura que estão com 7 meses de aluguel atrasado. Passaram inúmeras dificuldades. A gente sabe que é um setor que foi muito abalado por conta dessa pandemia. Então, quando a gente tem processos como esse, projetos que vão injetar recurso na área cultural da cidade, a longo e médio prazo vão ajudar muito, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a curto também. A gente vai conseguir ajudar aquele que precisa nesse momento. A gente pega um Santos Jazz Festival, por exemplo, ele emprega 150 pessoas. Da cidade, artistas locais. Quando a gente pega um Queiro, quando a gente fala do F7, quando a gente fala de Arte no DIC, são pessoas daqui, são pessoas que fazem um trabalho pela nossa cidade. E esse trabalho precisa de incentivo. Infelizmente, a cultura no nosso país ainda não é tão valorizada quanto deveria. Cidades da Espanha, por exemplo, elas vivem cultura, e essa cultura representa turismo. E o turismo é injeção direta de recurso na economia e, obviamente, gera emprego. Então, se a gente conseguir caminhar nesse sentido, eu tenho certeza que legislações como essa vão auxiliar muito para o desenvolvimento econômico da cidade. Essa conexão da cultura com o turismo e com a economia é sempre importante a gente lembrar, porque o vereador citou o Santos Jazz Festival. Eu tive a oportunidade de acompanhar o penúltimo, 2019, acho que foi antes da pandemia. E aí você percebe o movimento, né? Não é só o artista que se apresenta. É isso aí. Tem o pessoal, por exemplo, que confecciona quadros, artesanato, que tem lá o pessoal da gastronomia. E aí você tem o público que vai
usando, por exemplo, o aplicativo para chamar um carro para o transporte, para o taxista, enfim. Apesar de que esse é um capítulo à parte, né? Porque não se espantem se daqui a pouco você chamar um carro pelo aplicativo e não ter motorista suficiente, porque os caras estão entregando, estão saindo do serviço, porque não está mais compensando. Outro dia me falaram como é a conta. As empresas ficam com 30% do lucro do sujeito, aí ele tem, se ele for o dono do carro, toda a manutenção, a gasolina que está altíssima, tem motorista que está trabalhando para sobrar R$500 por mês. E tem um outro problema, além de tudo isso, parece que é uma dificuldade aqui no município, eu já quero começar a trabalhar nesse sentido, que é quando eles param para pegar um cliente ou estacionam para deixar. Nós estamos com uma dificuldade muito grande, como eles não têm uma licença, como tem o taxista, eles estão tomando multa. Então a gente precisa, inclusive, pensar numa forma para viabilizar isso sem atrapalhar o trânsito, mas que também não dê esse prejuízo, porque a pessoa que está ganhando R$500, R$1.000 por mês tomar uma multa, aí a gente como disseram, a crise está desempregando o desempregado, né? Porque o cara que está dirigindo para o Uber, para 99 e tal, é porque ele está numa situação, muitas vezes, são tantos e tantos que tinham outros empregos e que estão nessa situação agora. Mas, enfim, voltando para a questão do turismo e da economia. Gerava corrida para esse pessoal, né? Todos os eventos, dependendo do evento, e a pandemia vai mudar isso também, por exemplo, vai ter coisa que vai ser híbrida a partir de agora, né? O Tarran falou aqui na Tarrafa. Tarran, estive lá tomando café com ele. Então, você vai poder, por exemplo, ter um convidado que está na Espanha. Você citou da Europa, vereador? Pode ter um que está nos Estados Unidos ou alguém que está no Brasil longe, que talvez não possa vir. Então, se ampliou com essa história do online, né? Essa possibilidade de criar eventos em que você vai ter lá uma tela em que o público vai interagir com a tela, né? A gente já tem até entrevista assim já, né? Tá todo mundo, os entrevistadores, o Roda Viva tá assim muitas vezes, né? E aí tem lá um monitor no meio com o entrevistado lá falando. Mas ainda vai ter muita gente que vai precisar vir. A Juliana do Feed Fest falou aqui, ó, um evento de dança, você até pode fazer alguma coisa, mas não tem muito como fugir. Você até pode criar uma alternativa, uma categoria online e tal, mas o festival de dança você tem que, né, ter as pessoas ali, um evento do teatro também, os shows musicais, e aí você movimenta essa cadeia econômica que inclui o turismo, inclui os hotéis, enfim, tudo isso. Se você não tiver essas pessoas com capacidade para organizar os seus eventos, fica muito difícil, porque também não é barato, né, vereador? Um evento desse tem um custo alto. Claro, né? E temos ali duas questões importantes que nós temos que salientar. A primeira delas, nós temos agora um Santos Convention Center na Ponta da Praia espetacular. É uma estrutura que pode receber aqui inúmeros eventos. Lógico que num momento difícil de pandemia não vai ter essa realidade, mas superada essa fase, a gente vai ter uma estrutura no município capaz de receber grandes eventos. E por outro lado, se a gente pensar há 10 anos, nós não tínhamos capacidade hoteleira, nós não tínhamos leitos de hotel necessários para fazer eventos, para trazer pessoas para cá, como uma grande ação aqui do município. Hoje, nós já temos. A capacidade hoteleira do município de Santos, ela faz frente a qualquer cidade que queira entrar no turismo de negócios. Nós temos o maior porto da América Latina na nossa cidade, que aliás a gente vê daqui de cima, e é um espetáculo essa vista, eu comento toda vez que venho aqui na rádio. Nós temos aqui um terminal de cruzeiros que atende não só a cidade de Santos, atende o estado de São Paulo inteiro, atende o estado de Minas Gerais, atende o estado do Mato Grosso, Goiás. Muitas pessoas vêm para cá para pegar o cruzeiro no Porto de Santos. Então a gente tem que ter uma estrutura para atender. Não adianta essa pessoa vir até aqui simplesmente para pegar um cruzeiro e ir embora. Ela tem que ficar uns dias na cidade. E como é que você traz atrativo? Através da área cultural. Não tem jeito. Sem cultura é muito difícil. Ultimamente tem que ser na área cultural. Se for na área esportiva, se o estrangeiro quiser vir ver o Santos jogar, já vai ser um negócio difícil. A Portuguesa Santista. Pior ainda, coitada da Briosa. Do jeito que tá, a gente não sabe como é que vai ficar a história lá de Eurico Mursa, enfim, tem essa história também. Mas o Santos tem um lado bom, viu? Ano que vem, com fé em Deus, a partir da metade do ano, vamos ver a primeira marretada na Vila Belmiro e vão construir lá o estádio da W Torre.
E aí a gente vai poder fazer porque a ideia dos caras é ganhar dinheiro com show também, Sim. né? Do jeito que tem no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, você vai poder fazer show aqui em Santos. Aliás, vereador, sei que o senhor não é torcedor do Santos, nem precisa me falar qual é o time que o senhor torce, eu até sei, mas por favor não fale. Não, mas pode falar, não tem problema nenhum. Não, eu que não quero ouvir. Eu que estou fugindo destes torcedores desse time aí que eu tô na base da freguesia, mas enfim, eu ouvia muita gente falar assim, não, mas como é que vai fazer um estádio para ter show em Santos? Gente, Santos, a Baixada Santista, triplica a população em dezembro, janeiro e fevereiro. Claro, em circunstâncias normais, não pandêmicas. E qual é o impeditivo, por exemplo, de em janeiro, que é um mês que você não tem muito futebol, você tem o começo do Campeonato Paulista, mas vamos combinar, o começo do Campeonato Paulista você joga em Barueri, joga em qualquer lugar. Né? Você ter, por exemplo, o estádio voltado para um festival musical que você coloque lá 3, 4, 5 dias, bandas, artistas de todo tipo, que você possa botar 30 mil pessoas no estádio. É importante ter. Porque a gente já tem essa dificuldade. A gente não faz mais isso na praia, como fazia antigamente. Exatamente. Porque a gente sabe todos os problemas. Você tem uma arena para fazer show nessa época do ano, você consegue fazer tranquilamente, né, sim, vereador? Com essa questão hoteleira também. E o município tem que ter opções, Alex. Você está coberto de razão. Aqui, a questão do apaixonada por futebol à parte, Santos é um time enorme, tem uma história muito grande e é um patrimônio da nossa cidade. A gente tem que valorizar. E tendo ali uma arena multiuso, eu não tenho dúvidas que vai ser muito importante para a área cultural, para a área do turismo. Pô, a gente falou de 30 mil pessoas ali. Na virada do ano, Réveillon na Praia de Santos, nós já tivemos 1 milhão de pessoas numa única noite. Então, quer dizer, será que não tem um público no verão? Tem. A população flutuante aqui na temporada de verão chega a triplicar, como você falou. Então, a gente precisa, de fato, de estruturas como essas. Um centro de convenções adequado é bom para o município. Um terminal de cruzeiros moderno é importante para o município. Uma arena multiuso para o Santos Futebol Clube é importante para o município. Uma nova entrada da cidade, uma ponta da praia remodelada, tudo aquilo que agrega para a cidade vai trazer desenvolvimento econômico, vai trazer novas oportunidades e isso faz girar a economia e faz a construção de novos empregos. Então a gente precisa ter isso na nossa cidade. Sou absolutamente a favor, lógico, com todas as questões legais superadas, enfim, é evidente, de segurança, mas que a gente tenha uma nova arena para o Santos, sim. Não sou santista, mas vejo santista de time, né? Mas tenho muita admiração, muito respeito. Estive inúmeras vezes na Vila Belmiro e vejo com muito gosto a construção de um novo espaço para vir. Porque o vereador Bruno é um sujeito inteligente, porque assim, eu costumo dizer isso, e aí não é o fato de eu ser torcedor do Santos ou não. O homem público da cidade de Santos, ele não pode olhar para o Santos Futebol Clube com o olhar de torcedor. Não tem como. Porque assim, se Santos é conhecida no mundo, Santos tem o peso econômico do Porto, mas Santos é conhecida no mundo por causa do Santos Futebol Clube. Isso é fato. Né? Se você falar Santos na Europa, o cara já fala do Pelé, fala do Neymar e tal. Então, você não aproveitar isso, né? Não capitalizar em cima disso, né? É perder dinheiro. Né? E outra coisa, Alex, sendo muito sincero, lógico, meu time de coração, torcedor, você não quer que eu fale aqui, eu não vou falar. Pode falar. Eu sou palmeirense, né? Meu pai, meu avô. Esse sobrenome aí não tinha como não ser palmeirense. Mas é inegável que a gente tenha um carinho pelo Santos. Quantas vezes eu joguei bola ali naquele estádio, naquela quadra de futebol de salão ali ao lado? Quantas vezes eu fui ver o próprio Santos jogar? Já levei a família para ver sala de troféu, filha, sobrinha. Já estive lá inúmeras vezes, já fui tomar café com a diretoria, com amigos, com a torcida. Então, quer dizer, eu tenho incontáveis amigos que torcem para o Santos, que frequentam o estádio, que fazem parte ou fizeram da diretoria e da própria torcida. Então, não tem como você não ter um respeito e um carinho pelo clube. Não é o meu clube do coração, mas eu não posso dizer que eu não vá para lá e não me sinta à vontade. E trazendo para o outro lado como homem público, é desenvolvimento para a cidade. Você ter uma arena aqui de primeiro mundo é uma arena que vai possibilitar ao município trazer grandes eventos, grandes shows, grandes estruturas que vão gerar receita e vão gerar emprego para a cidade. Então, é inegável que isso é mais um passo importante para a cidade. É porque há shows que cabem em determinadas estruturas e outros que cabem em outras, né? A Vila Belmiro ficou famosa durante um tempo por ter tido o show do Menudo e da Xuxa, né? Não sei se é do seu tempo. Não
não é mais de algumas pessoas próximas. A minha esposa foi no do Menudo, a minha irmã foi no da Xuxa. Eu nunca vi nenhum show na Vila Belmiro. Eu queria que trouxesse o Iron Maiden pra tocar em Santos e tal. Já trouxeram o Deep Purple, tocou na Reggae Night. Se eu falar que eu não fui, mas a minha esposa foi, eu apanho em casa, não? Não sei. Melhor não, né? Deixa pra lá. Vamos para um break rapidinho? Daqui a pouco a gente volta aqui com Entre Linhas. 9h58, voltamos em instantes. Até já. Santos FM. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há mais de 26 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. Santos FM. Apoio Cultural. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. Nesta semana, 3 pessoas foram autuadas em quase R$300 mil pela industrialização clandestina de palmito em Juquiá, no Vale do Ribeira. A ação foi efetuada por policiais militares ambientais, que localizaram 340 quilos do produto. A apreensão foi feita durante patrulhamento ambiental na estrada do Iporanga. A equipe da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Ambiental localizou um barracão precário em pleno funcionamento, sem licença do órgão ambiental competente. Agora, em setembro, dias 18 e 19, a partir das 11 horas da manhã, os fãs de um dos maiores personagens da cultura pop terão acesso a uma série de entrevistas que vão celebrar o Batman Day. O jornalista e crítico de cinema santista André Azenha realizará no período o primeiro festival virtual Batman Day para refletir, debater e celebrar esse personagem tão amado no Brasil. A maratona gratuita na faixa começará às 11 da manhã de sábado, dia 19 de setembro, no canal do YouTube Histórias do Cinema por André Azenha. Santos News. Plante o melhor futuro para você e sua família. Residencial Reserva Brasil. A exclusividade de uma única torre com lazer de clube. Distribuídos em 15 espaços diferenciados. Um apartamento do tamanho da sua família. Plantas de 82 metros quadrados e 120 metros quadrados. Central de vendas 3513-3199. Residencial Reserva Brasil. As melhores sementes dão os melhores frutos. Construtora Miramar e Grupo Mendes.
Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. CYW 635, Santos FM 92.5. Santos FM, emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. 10h03 de volta com Entrelinhas, aqui na reta final do programa desta quarta-feira, recebendo o vereador Bruno Orlandi. Vereador, falamos aí da questão da cultura, falamos um pouco sobre vacinação, situações aqui na cidade sendo retomadas, né? Por exemplo, a educação com as aulas presenciais, as aulas até de período integral voltando também, enfim, o comércio. Esses dias perto de casa vi lá um imóvel que estava para alugar há muito tempo, em que abriram um bar, né? Até passei lá no domingo à noite, na frente tinha lá alguém tocando, tinha música ao vivo, enfim, as coisas elas estão assim caminhando nesse sentido. E o vereador é sempre aquele que conversa mais diretamente com as pessoas. O que o senhor tem percebido assim em termos de disposição, de ânimo, né, do povo em geral, né, com a questão da pandemia? A gente imagina deva ter talvez um pico, outro aí por causa da variante Delta, mas como a gente já falou no começo do programa, há uma sensação de que as coisas estão melhorando. O senhor tem não sei se tem algum estudo talvez de impacto econômico, dá para ter uma perspectiva de quando a cidade vai estar, digamos assim, recuperada? Porque é importante diferenciar, a cidade talvez tenha encarado a pandemia de uma forma muito superior, muito melhor a outras cidades onde, por exemplo, a gestão não via a pandemia como algo sério, e a gente sabe que houve gestores públicos de cidades, não estou falando nem do presidente da República, eu estou falando de gestor de cidade, que achou que a pandemia não era tudo isso mesmo, né? Ainda bem que algumas cidades escolheram não negacionistas para dirigir as suas respectivas prefeituras, mas tem cidade que tem cidade que pagou um alto preço por isso, e que agora também está tendo mais dificuldade. Então eu percebi que Santos teve essa tranquilidade em relação ao combate à pandemia. E agora, vereador, o que o senhor imagina e tem conversado com as pessoas sobre a questão de não sei se dá para dizer normalizar, né? Quanto tempo a gente vai poder dizer, olha, normalizou, mas de recuperar assim a vida e a questão econômica da população? Olha, Alex, eu tenho conversado muito com as pessoas nesse sentido, e aquilo que eu mais sinto é que as pessoas estão ansiosas. Esse tempo dentro de casa deixou as pessoas ansiosas a retomar uma normalidade que hoje é diferente, né? A gente brinca, é o novo normal, então nós não sabemos ainda como será feito isso. Obviamente não temos um prazo para especificar, você vê que a gente já retomou 100% das atividades, mas está muito distante de ser o normal que era há tempos atrás, antes da pandemia. Então, uma preocupação, a gente não consegue precisar quando que vai acontecer esta retomada da forma que era, mas aos poucos as atividades estão voltando e as pessoas começam economicamente a tentar sobreviver. Lógico que a pandemia deixa um passivo enorme, em especial na área econômica, uma preocupação muito grande. Tenho visto também que as pessoas andam, de maneira geral, muito nervosas. Você vê que ficar dentro de casa, essa tensão com doença, com familiar, muitos perderam entes queridos, eu mesmo perdi uma pessoa da família, então a gente sente isso na pele, é uma preocupação muito grande. Então é difícil a gente precisar o resultado disso. O que a gente tem que trabalhar é para que isso passe da melhor maneira possível, ou seja, com menos mortes, se Deus quiser nenhuma, mas preocupação muito grande, com pouquíssimas doenças e, se Deus quiser, sem o agravamento dela, né, sem a severidade dessa eventual doença, e que as maneiras que a gente tem para fazer isso são aquelas que a gente já conhece, já foram citadas aqui, passando obviamente pela vacinação. Isso aí é um ponto crucial que tem que ficar muito claro. Vão se vacinar.
levem seus filhos para vacinar. Não tenho dúvida disso, porque é isso que está fazendo a diferença nos dias de hoje. E por outro lado, que a gente possa fortalecer a economia da cidade, retomar as atividades, porque não tem saída. A retomada precisa ser feita. E o momento, me parece, com esse grau de vacinação, com a forma que a coisa foi conduzida, em especial na cidade de Santos, que é agora. A gente vai ter um feriado, isso vai ajudar a economia. Se aproxima aí Dia das Crianças, depois final do ano, então são momentos importantes para a atividade comercial. E a nossa cidade em especial tem um público ampliado no verão. Então a gente consegue, um pouquinho mais à frente, tendo aqui férias escolares e outras questões, ampliar também a nossa capacidade. Mas que a gente faça isso com responsabilidade, com equilíbrio, com prudência, para que aí sim, aos poucos, as pessoas retomem. E esse outro lado da ansiedade, e eventualmente do nervosismo, né? Enfim, que tudo isso acarretou, que aos poucos vá se dissipando e a gente possa retomar, se Deus quiser, em breve, a uma vida normal. O vereador, sua filha de 15 anos tomou vacina ontem. Então, meu filho de 16 tomou a vacina fez 2 semanas agora. Ele já tem mais de 2 semanas que tomou a primeira dose da vacina. E eu já escutei, vereador, algumas pessoas falando sobre os jovens. Poxa, mas a vacina é experimental, né? A vacina ela está em processo de evolução. Eu acho que o termo correto é esse. Ela não é experimental, porque, por exemplo, as vacinas elas foram aprovadas pela Anvisa. A Pfizer agora, por exemplo, tem a aprovação definitiva no FDA nos Estados Unidos. E vai acontecer a mesma coisa no Brasil. Talvez demore um pouco mais para a AstraZeneca, talvez demore um pouco mais para a Coronavac, para a Janssen, mas elas vão ser aprovadas e elas vão ser melhoradas. Por que eu estou falando isso? Porque a criança, ela também, o jovem também pode pegar Covid. Se tiver comorbidade é mais perigoso ainda. Eu vi o depoimento de uma mãe falando, olha, leva seu filho realmente para vacinar. O meu de 14 anos está entubado. Tristeza. Sabe? Um jovem de 14 anos entubado, você pensa, devia ter algum problema e coisa e tal, mas, enfim, tem muita gente que às vezes nem sabe que tem algum problema. Então, assim, não fiquem com caraminhola na cabeça. Até porque tem gente que é um pouco hipócrita, né? Desculpa falar assim, né? Olha, não mando meu filho para a escola. Ele não toma vacina, mas ele vai em festa. Sabe? Aí depois acontece o pior e dizem que foi por falta de aviso. E não é por falta de aviso. Então, está aberto nesse período agora para os adolescentes tomarem a vacina. Daqui a pouco vai abrir para os menores de 12. E aí eu sei quanto mais nova é a criança, mais medo o pai e a mãe têm de dar vacina, de fazer exame, não sei o quê. As pessoas têm que abrir os olhos para essa realidade. Porque também, é claro, os números, os casos são muito menos, né, com as crianças, mas já falei aqui do bebê que morreu na Praia Grande e tal, que teve Covid. Você não vai botar o teu filho numa roleta russa, né? Você tem que fazer todo o possível para protegê-lo, né? É importante destacar, você falou da Pfizer, que teve aprovação definitiva na FDA, também aqui na Anvisa, mas a informação que nós temos é que para os jovens, a vacinação tem sido dos 12 aos 18 anos, né, 17 anos, a vacinação tem sido feita com a própria Pfizer. Parece que a orientação médica... É só a Pfizer, que está aprovada para eles é só a Pfizer. Então, a Coronavac tentou, na China tinha bons números de testes, mas a Anvisa achou que precisava de mais dados aqui. Então é importante falar que se a pessoa ainda está preocupada, mas a reação, isso, aquilo... É uma vacina que foi aprovada em inúmeros lugares. Meu filho teve um pouco de reação, ele ficou um pouco prostrado, um pouquinho cansado no dia seguinte, mas foi só isso também, então, nada demais. Dos últimos relatos que eu tenho conhecimento, a maioria não teve reação, ou se teve foi 1 dia, 2 no máximo, quer dizer, é pouco, né, perto da proteção que se adquire. Então, vamos fazer esse esforço, vamos vacinar. Falei aqui há pouco, 29 minutos, do momento que eu pus o pé na fila até o momento que eu saí de lá de dentro. Isso deu azar, né? Porque eu fiquei 29 segundos. Olha aí. Não, 29 segundos não foi, mas eu vou te falar que eu tomei ali na Pompeia, na igreja, né? Entre a hora que eu entrei, mostrei o documento, o comprovante de residência, uns 5 minutos. Tá vendo? Uns 5 minutos. Eu acho que entre 5 minutos e 29 tá bom pra todo mundo, né? A gente espera mais tempo pra tanta coisa, então... né? Fica na fila pra tanta outra coisa. Não custa nada, a pessoa vai lá e se programa. Se tivesse com o radinho no ouvido, tinha ouvido o programa e sobrava tempo. Pois é, exatamente. Tem tanta coisa. Dá pra ver, se não quiser me ouvir, você assiste, dá pra você ver um episódio de alguma série no celular enquanto você espera lá.
Dá para fazer isso tranquilamente. Vereador, depois desse projeto da cultura importante, dentro das suas propostas aí, ainda para este segundo semestre, qual é a próxima situação a se debruçar aí? E mesmo dentro da Câmara, alguma discussão importante aí para os próximos meses? Olha, nós temos duas situações, uma que eu já tenho batido bastante, que eu vou falar, e uma outra que a gente está começando a construir, em primeira mão aqui eu vou te falar, mas ela é embrionário. Nós queremos fazer algumas atividades, algum pacote para micro e pequena empresa, para que a gente possa desburocratizar algumas ações. Então é importante que a gente possa avançar nesse contexto, mas esse está embrionário ainda, são pequenas conversas que a gente iniciou para que a gente consiga esse avanço na cidade. Agora, um tema muito importante que eu quero trazer para cá, Alex, que eu tenho sentido um apelo muito forte da população, é em relação ao escapamento adulterado das motos na cidade. Esse problema é antigo, esse problema escapamento adulterado. Posso dar uma sugestão também? O senhor vê com as autoescolas, se o pessoal que faz prova de moto, se o semáforo deles são três luzes todas verdes. Então é importante também ver. Porque assim, sinal vermelho aqui em Santos, acabou para esses caras. E mão de direção também, seta, porque o cara anda na contramão. Outro dia eu vi um carro parar com tudo, e o de trás com tudo também, porque o sujeito entregador estava vindo na contramão. Porque ele não pode dar uma volta, senão ele gasta gasolina e perde tempo. Aí você lê lá atrás, desculpa, os caras se bobear vão parar aqui embaixo querer me bater. Aí você vê lá na caçamba de entrega, não me multe, estou na luta. Ora, meu Deus do céu, quem é que não está na luta no meio da rua? É isso quem aí. Não está andando, quem está andando, quem está de carro, quem é que não está na luta? Quer dizer que eu de carro ou de bicicleta ou a pé tenho que seguir regra. E as motos não? Não, todo mundo tem que seguir regra, não pode ser diferente. E isso é uma preocupação muito grande. Eu tenho falado isso na Câmara, outros vereadores também. A gente percebe que isso está tomando um corpo. Por quê? Esse escapamento adulterado, ele toma um nível de barulho excessivo que passa do normal. E não tem horário. E qual é a graça disso? Então, adulterado por quê? Eu não sei se é um barulho que querem, alguns alegam que eles usam o corredor e que isso seria uma forma de ser ouvido, mas não pode ser dessa maneira. A gente tem que ter essa clareza, por quê? Por exemplo, eu tenho filhos pequenos. Na minha casa, eu cansei de tê-los acordado por conta de uma moto passando com escapamento adulterado. Nós estávamos num momento de pandemia com 90% de leitos em hospital e as motos com escapamento adulterado passando na frente dos hospitais e acordando inúmeras pessoas convalescendo. Nós temos uma cidade que tem inúmeros idosos que acordam com sono leve e as motos estão atrapalhando. Então, não estou aqui generalizando, logicamente, é uma minoria que faz isso, mas a gente tem que acabar com isso. Então, que as autoridades responsáveis possam, de fato, aplicar a legislação cabível, fazer o trabalho que tem que ser feito. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa avançar porque está incomodando demais. Você vê, eu falei aqui, você já tem uma outra informação. A gente fala na Câmara da Eco, a gente vai em determinado jornal, em determinado local. Isso está incomodando muita gente. Precisa ter uma responsabilização, entender qual é a origem disso. Parece que não tem regra na cidade, vereador. Exato. A questão é que não tem lei. Parece que tem uma lei para alguns e para outros. Não sei se essa coisa cresceu no Brasil, né? Essa coisa da moto e coisa e tal, né? Eu sei que muita gente precisa para trabalhar, mas enfim. Às vezes o cara se arrisca. Outro dia morreu um aqui. Não sei de quem foi a culpa, aqui na esquina, né? Uma betoneira e a moto. Poxa. Sabe, não sei quem foi o culpado, mas o cara já arrisca a vida dele por ter que trabalhar sob duas rodas e tal. Então, às vezes, e também precisa ver o outro lado, talvez uma conscientização de quem contrata e exige que o cara ganhar mais, ele entregue mais, né? Aí o cara fica pilhado e precisa correr o tempo todo e fazer esse tipo de coisa. Então, talvez seja a hora de começar a conversar também. Olha, entregador, espera, né, um pouquinho mais, enfim. É isso, entender. Porque você cria um caos, né? Você entende, todo mundo precisa ganhar dinheiro, então, mas não o cara botando a vida dele em risco e a dos outros também. É isso aí, entender o que está levando a isso, mas tomar as providências necessárias, inclusive para proteger o motociclista, né? Pô, a moto tem uma história na cidade, nós temos aqui grandes campeões que desceram, inclusive a Serra do Mar, aqui na cidade de Santos, famosos no mundo inteiro. Meu pai teve moto, minha mãe teve moto, eu tenho carta de moto, minha assessora tem moto, quer dizer, nós temos aqui... Eu não tenho, não. Sabe por que o meu nome é com A? Aí o cara lá me reprovou porque eu dei uma balançada na moto.
Eu falei, você quer saber? Não vou tirar mais não, desisti, nunca tirei. Eu não vejo, pelo contrário, eu acho que a moto é um veículo muito bacana, mas a gente não pode ultrapassar determinados limites. Então a gente precisa ter coerência, resolver essa questão, acabar com essa dificuldade, porque tem incomodado a cidade, tem incomodado os munícipes, e é uma coisa simples até de se resolver. Se todo mundo tiver bom senso, não usa escapamento adulterado. Agora, tem que ver de que maneira que adultera, se a pessoa se compra, quem que faz, apreender eventualmente se não tiver de acordo, multar se for o caso, não tem saída, tem que resolver essa questão. E por outro lado, se tem empregador pressionando para fazer em tempo recorde, também tem que ser conversado, porque o motociclista está ali, é um ser humano, é uma vida que está em cima daquela moto. Nós também temos que ter o cuidado e proteger essa vida. Muito bem, deixa eu agradecer a Ju Mafra da Costa, também a Larissa Ribeiro acompanhando aqui esta edição do Entre Linhas, 10h18. Vereador, precisamos fechar aqui o programa desta quarta-feira. Foi importante para que a gente tratasse de diversos temas, mas especialmente essa questão do incentivo à cultura e tudo que for possível fazer para que as pessoas possam recuperar o que elas perderam, né, nesse 1 ano e meio de pandemia é importante. Então, uma lei que possa favorecer os eventos culturais e o seu impacto direto na economia, no turismo, é bastante importante. Vereador Bruno Orlandi, obrigado pela presença aqui no estúdio do Entre Linhas da Santos FM nesta quarta-feira. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Alex, pela oportunidade, pelo convite. É sempre um prazer retomar aqui a Santos FM, em especial o programa Entre Linhas. A alta qualidade que esse programa sempre imprime com todos os seus convidados. Então, para mim é uma honra participar. Agradecer também os ouvintes por estarem conosco nessa manhã. Um abraço. Muito bem, 10h19, fechamos assim esta edição do Entre Linhas, que você ouve em reprise logo mais a partir das 2h em bocnews.com, canal de áudio do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Curta também as nossas postagens em facebook.com/entrelinhas no rádio, lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva, e se você perdeu a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, pela fanpage da Santos FM, facebook.com/SantosFM, com o link do vídeo compartilhado mais tarde pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Daqui a pouco, 11 da manhã, tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. Meio-dia, chega por aqui nos 92.5, meu amigo Zé Torquato com o Zé News até a 1h da tarde. Programação jornalística da Santos FM, retornando na manhã desta quinta-feira, primeiro com o Sem Pauta, sob o comando da dupla dinâmica Flávio Santana e Rogério Amador. A partir das 8 da manhã, o Entre Linhas chega na sequência 9h15, 9h20, depois da nossa transição sanitária e tecnológica por aqui, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até amanhã. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Sicoob Animais Metropolitana. Há 25 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana, há mais de 26 anos.